Olá, me chamo Natália Saturnino, sou nutricionista, faço parte da equipe do projeto Incluir nas comunidades e hoje vou falar um pouquinho sobre alimentos energéticos, certo? Até porque os nossos alunos, participantes do projeto, fazem bastante atividade física. Independente do tipo de gasto energético que esse exercício proporciona para o nosso corpo, a gente precisa gerar energia. Essa é uma necessidade fisiológica para todos nós, mas principalmente para eles e para todos que fazem esporte. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho quais são esses alimentos energéticos, qual é o nutriente que proporciona de forma fácil, simples e rápida essa energia. Então vamos começar por esse caminho. Quem é esse nutriente? O nutriente energético que o nosso corpo tem facilidade para utilizar a energia assim que ele é digerido, metabolizado e absorvido são os carboidratos. Então os carboidratos, quando eles são consumidos, o nosso corpo vai fazer toda a sua digestão, vai metabolizar, quebrando ele, as moléculas maiores em porções menores e vai absorver. Ele absorve as menores porções, principalmente a glicose. Então a glicose é a fonte preferencial de energia de todo o nosso corpo, inclusive do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, Então é muito importante esse nutriente. A gente deve e precisa consumir com essa proposta de fazer o nosso corpo funcionar, já que a energia é necessária o tempo inteiro. Não importa se a gente está dormindo, se a gente está andando, falando ou fazendo alguma atividade física. A energia está sendo o tempo todo produzida. É claro que quando a gente está, por exemplo, como eu estou agora sentada, o meu gasto energético é muito menor do que se eu estivesse correndo, por exemplo. E aí o meu corpo teria uma demanda, uma necessidade de produzir muito maior quando a gente faz atividade física. E é por isso que é muito importante a gente ter esse conhecimento de saber a importância que é o carboidrato na nossa alimentação, no sentido de gerar energia, principalmente para quem faz atividade física, que é a nossa proposta aqui. Então, ter uma alimentação também contemplando os carboidratos é fundamental para a vida, para a saúde, para o melhor funcionamento do corpo e também para a performance em si, para que eles consigam fazer os exercícios e se sintam bem, com energia, com disposição, para que não passem mal e não tenham nenhum problema, nenhuma intercorrência durante a atividade. E aí a gente precisa se atentar, cadê esse carboidrato? Onde eu encontro? Quais são as fontes dos carboidratos? A gente precisa entender, antes de saber quais são as fontes, que existem vários tipos de carboidratos. E quando a gente está falando em gerar energia, em saúde, em esporte, a gente está falando dos alimentos que contêm os carboidratos bons, que realmente eles não vão prejudicar o nosso organismo, o funcionamento, sem fazer grandes alterações. Muito pelo contrário, eles vão realmente propor apenas a questão de gerar energia. Lembrando que o excesso, sim, pode fazer mal para a saúde. Então, cuidado e atenção ao consumir esses alimentos fontes de carboidratos. Inclusive os inofensivos, esses carboidratos bons que a gente vai falar ainda na aula de hoje, nesse conteúdo. Por quê? Porque eles, em excesso, eles podem acabar desestabilizando o sistema de produção de insulina e automaticamente, quando o corpo aumenta a quantidade de carboidrato que ele recebeu, esse aumento de carboidrato significa que ele está recebendo muita glicose no sangue e quando a nossa glicemia aumenta também a quantidade de insulina. Isso, se acontecer o tempo todo, e associada a outras situações como genética, estilo de vida, idade, outros fatores, pode acabar tendo algum problema de saúde, pode ficar pré-diabético ou desenvolver uma diabetes, uma resistência insulínica, pode aumentar a quantidade de gordura corporal, pode alterar colesterol, pode incentivar também o corpo, estimular o corpo a armazenar gordura no fígado, dentre outras situações ruins para a nossa saúde. Então o excesso nunca vai ser legal, mas em contrapartida, o não consumo também não faz bem. Hoje a gente sabe a quantidade de pessoas
que exatamente por conta da má fama que esse nutriente vem sendo falado em algumas situações, principalmente de peso, as pessoas estão cortando muito carboidratos da alimentação. E esse corte, essa restrição também vai fazer mal para a saúde, também não é indicado, nós não deveríamos fazer, inclusive quem faz atividade física. Então, atenção na quantidade, mas a gente precisa consumir sim. Agora sim, depois dessa informação a gente pode falar cadê, onde é que estão, né, os alimentos que contêm uma quantidade de energia que vai nos ajudar a gerar essa energia para viver e para fazer o esporte. A gente encontra eles nos grãos de uma forma geral, então no arroz, a gente encontra no milho, a gente encontra no trigo, né? E aí por isso da farinha, a gente tem a versão refinada e a versão integral de todas essas versões. A gente tem na quinoa, encontramos também nas massas em geral, então, por exemplo, no macarrão, né, que leva a farinha, pode ser normal ou pode ser integral também. Encontramos nas raízes e tubérculos, então nas batatas, inhame, aipim, encontramos em alguns legumes como beterraba, cenoura, chuchu, encontramos também abóbora, bem lembrado. A gente encontra também nas frutas, todas as frutas elas têm o açúcar natural delas, que chama frutose. Então a gente também encontra o carboidrato nas frutas, por isso que é muito importante consumir todos esses alimentos. Nas leguminosas também. Feijões em geral, todos os tipos e cores, ervilha, lentilha, grão de bico. A gente encontra na soja, tá? Uma quantidadezinha ali também de carboidrato. Que mais não é onde nós encontramos? A gente tem nas fibras, por exemplo, na aveia, a gente tem também, na aveia temos carboidratos, encontramos na tapioca, né, que afinal de contas é a farinha da mandioca, né, a mandioca é uma fonte de carboidrato, então a gente pode consumir no tapioca também encontrar essa energia. Então, de uma forma geral, esses são os tipos de alimentos que contêm carboidrato. Então, quando a gente fala da farinha, então a gente encontra também no pão? Sim. Encontramos em algumas receitas, né? Tipo biscoito, torrada, cookies? Sim, também encontramos carboidratos nesses alimentos, nos industrializados. Mas aí a gente já vai para aquele lado dos carboidratos que a gente não aconselha o consumo. Por quê? Porque eles não estão sozinhos, eles estão vindo junto com química também, porque são alimentos industrializados. Então, aqueles primeiros que eu falei que são naturais, que vêm realmente, né, é da natureza, o arroz, a gente tem a batata, inhame, aipim, os legumes, as leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, as frutas, esses são naturais, vieram da natureza, são fontes, né, de carboidratos, são geradores de energia e eles vêm juntos eles estão vindo junto com quem? Vitaminas, minerais, alguns com a fibra, como no caso da aveia, como alguns legumes, como as folhas, né? De uma forma que tem um pouco de carboidrato, vai ter a fibra também. Então, esses são saudáveis, esses são os alimentos que a gente precisa manter na nossa alimentação de uma forma geral. Então, por exemplo, você pode fazer um café da manhã ou no lanchinho da manhã e colocar uma frutinha, não é verdade? Inclusive, você pode consumir a fruta ali no lanche antes de fazer atividade física. No almoço, a gente vai comer um pouquinho do arroz e do feijão, dos legumes, a gente vai ter energia, mesma coisa no jantar. Então, procurar ter essa alimentação balanceada, né, nas refeições que contenham alimentos também fontes de carboidratos para poder gerar essa energia. Lembrando que a gente não pode exagerar, não devemos consumir em excesso para não trazer problemas para a saúde. E dar preferência para esses que são naturais. Então, cuidado com massa, macarrão de uma forma geral, né? Porque não é natural, não deixa de ser uma preparação. Tem o carboidrato, mas também tem outras substâncias para fazer essa preparação. Então, cuidado com o excesso, mas não tem problema nenhum. Pode comer o macarrão normal ou integral, também tomando cuidado com a quantidade. A gente pode, esse biscoitinho, torrada, pão, também se não for em excesso não tem problema, é industrializado, mas acaba não sendo assim, preferência. Se puder dar para os demais alimentos que são naturais e tem outros nutrientes além dos carboidratos, melhor, né? Melhor vai ser para a sua saúde, menos industrializados. Mas sendo atípico, ou seja, não sendo com muita frequência, sem problemas. Agora, vamos tomar cuidado com o açúcar, que também tem carboidrato, balinha, pirulito, sorvete, né? Bolos. Então, isso a gente precisa, né? Esse tipo de carboidrato a gente precisa realmente ter um pouco de cuidado,
porque sim, eles podem acabar, né, por conta do índice glicêmico um pouco mais alto, eles aumentam muito a glicemia e de forma muito rápida podem trazer mais problemas para a saúde. Então, cuidado com o excesso e com a frequência de consumo. E é isso, então precisamos comer carboidratos sim, eles são importantes para gerar energia, principalmente para quem faz atividade física, tomando cuidado só com a quantidade para não exceder, e isso, né, futuramente associado a outros fatores não ser um problema para a saúde, e também com a qualidade, então dá preferência para aqueles que são naturais, que vieram da natureza, que não passaram por nenhum processo da industrialização, porque eles vão fazer mais bem para a saúde, vão ter mais benefícios, não só pelos carboidratos, mas também por estarem junto com outros nutrientes que são essenciais para o nosso corpo. É isso. Um beijo e até a próxima!